Pessoal, mais uma vez estamos aqui. Nós estávamos de um pequeno problema, tive que resolver um probleminha aqui, tá bom? Mas vamos voltar, tá bom? Do início, de novo, mais uma vez. Ai, meu Deus. Vamos lá, nós vamos falar aqui hoje do sistema genital feminino e masculino, tá bom? Tá bom? Então vamos lá, pessoal. O sistema genital feminino, como eu estava falando, ele é formado por uma estrutura que é visível externamente e uma que é interna, tá? No abdômen da mulher. A genital externa vai ter o quê? Os lábios menores e maiores da vulva ou do pudendo, como é chamado, que se localizam ao redor da abertura da vagina, tá bom? A vagina já não é externa, é interno, tá? Mas nós conhecemos essa abertura como vagina, tá? Mas nós sabemos que se é a vulva ou o pudendo. Essa abertura, geralmente, ela apresenta uma membrana fina, tá bom? Esta membrana, pessoal, é o ímen, certo? Que geralmente é rompido na primeira relação, tá? Além disso, vai ter um órgão que é chamado clítoris. O clítoris, o clitóris, né, que na minha época chamava de clítoris, mas o clitóris é composto por tecido erétil, como o pênis, tá? E é responsável relacionada ao prazer sexual feminino. Em algumas culturas, certo? É bem comum na África, as mulheres elas passam por um processo que tira o clitóris, e a mulher perde o prazer. No caso, a mulher ela não pode sentir prazer no sexo, porque ela só vai questão de reprodução. Tá? A genital interna é formada pela vagina, tá? Onde a introdução, no caso, no ato sexual do pênis na vagina, o útero, que é onde o bebê vai ficar se houver a gestação, a tuba uterina e os ovários. A tuba uterina, o ovário vai ser responsável por quê? Pelos óvulos, tá? O ovário vai ser responsável por soltar os óvulos, que vai cair na tuba uterina, que vai ser levado até o útero, tá bom? Então, só um minuto que o pessoal está perguntando por que caiu, por que deu problema. Deixa eu ver aqui. Não parece a live. Começou de novo. Deu um problema. Pronto. O que acontece? Então, essa é o sistema genital feminino, tá? Que é formado pela parte externa, que é o vulvo, com clítoris e o ímen, tá? A parte interna, que é a vagina, o útero, as trompas, certo? As trompas de falópio, ou tuba uterina, né? E o útero, tá? A mulher ela tem um ciclo menstrual, como nós já falamos aqui, tá bom? A mulher ela tem um ciclo menstrual, como já foi dito. Deixa eu ver aqui. Que no grupo, Dudu. Uhum. Então, o que é que acontece? Esse ciclo menstrual é dado pelos hormônios da mulher. Porque o que é que acontece? A mulher, o corpo dela se prepara todo mês para uma gravidez, tá? Todo mês ela se prepara para uma gravidez. Como assim? O útero dela tem que se preparar porque ela vai criar um negocinho dentro do útero, um pequeno... como é que eu posso chamar? Na parede do útero vai criar um negocinho chamado endométrio, que é muito vascularizado. Porque se a mulher engravidar, vai ser ali, tá? Que a mulher, ela vai... no caso, o óvulo vai se assentar e vai se ligar para poder o bebê nascer ali, ter
tem como ser ligado e tudo mais ali, as questões da alimentação, sangue e tudo mais para o feto, né? Então, o que acontece? Esse ciclo menstrual acontece todo mês. Em algumas mulheres, regular, na maioria. Em algumas mulheres não é regular, tá bom? Por isso, geralmente, quem não tem o ciclo hormonal, ciclo menstrual regular, é bom procurar um ginecologista, né? Mas o que acontece? Os hormônios estão ali, né? Os hormônios gonadotrópicos, que a gente estudou na outra aula, né? Que é o LH e o FSH, tá? E os produzidos no ovário, como eu já expliquei, que são os estrogênios e a progesterona, né? Elas vão fazer com que esse ciclo. E quando eu estou bombardeando ali, né, esses dois hormônios, eles entram em interação, esses hormônios entram em interação, vai criar esse endométrio na parede do útero para receber o óvulo, né, para ter a gestação, e a mulher vai estar no seu período de fertilidade. Já quando cai a progesterona, deixa eu ver aqui, o estrogênio e a progesterona, acontece, olha o que fala aqui na página 70, tá? Essa interação hormonal determina uma série de alterações do sistema genital feminino, dando origem ao ciclo menstrual. Está ligada também às mudanças transitórias no comportamento feminino. Na época antecedente à menstruação, a mulher pode apresentar uma tensão pré-menstrual, também chamada por TPM, conhecida por TPM. Período que ela pode ter alterações de humor e ficar indispostas. Em alguns, esse quadro é mais intenso, em outros menos intensos. Além da ação dos hormônios, o ciclo menstrual pode sofrer ainda influência de fatores emocionais, estresse, condições, e outras coisas. O ciclo geralmente é de 28 dias, tá? Sendo parte desses dias que a mulher vai estar, no caso, uma parte a mulher vai estar fazendo com o endométrio está sendo criado, outra parte vai ser, por exemplo, a menstruação vai ser, no caso, no começo, tá? Vai em torno de 7 dias, né? Do final para o começo do outro ciclo. Acabou a menstruação, o endométrio começa a crescer. De lá para o 14º dias ele está em crescimento, tá certo? E lá, deixa eu ver. E lá mais na frente, né, lá para o 28º dia, ele vai começar o quê? Ele vai começar a decair de novo, certo? Porque o estrogênio vai fazer esse ciclo. Tomando como base 28 dias, as modificações que ocorrem no corpo da mulher ao longo do período podem ser analisadas segundo o que ocorre no útero e nos ovários, em função da ação dos hormônios. No caso do útero, no primeiro dia do ciclo, sua parede, denominada endométrio, está espessa e muito vascularizada. Não havendo fecundação, ela começa a se descamar, dando origem à menstruação, que dura em geral de 3 a 5 dias. Eu vi alguns estudos que podem falar chega até 7 dias, dependendo da mulher. Depois dessa parede se recupera, estimulada pelo aumento da produção dos hormônios, o estrogênio, que ocorre do 6º ao 14º dia do ciclo, e em seguida a concentração desse hormônio cai, e o aumento da produção de progesterona, que também contribui para o crescimento e para a manutenção do endométrio. Por volta do 28º dia, o nível de progesterona cai e provoca a menstruação. Esse é o ciclo, tá? A ovulação vai acontecer, tá? Baseado lá no FSH e no LH, né? E no ovário, no caso, há vários folículos. Esses folículos eles vão ser expelidos na menstruação por causa da interação do estrogênio e da progesterona com os hormônios gonadotróficos, tá bom? E o que acontece? Ele vai ser liberado, tá bom? Do ovário, tá? O ovócito. E, no caso, lá em torno do 14º dias, que é o período fértil da mulher, né? Por isso que tem muita mulher que cria um negocinho chamado tabela, que não usa, que a gente vai ver mais na frente, métodos contraceptivos, não usa
né? Então, ela usa um negócio chamado tabela. Eu menstruei, então 14 dias eu tô fértil, não sei o que, né? E no caso, como eu já expliquei, o óvulo é liberado, tá? E se ele for fecundado, ele vai até o útero. No útero ele se fixa nesse endométrio, que ali vai ter algumas ligações, tá certo? Né? Então, no caso, esse corpo, esse que vai ser levado, ele vai até lá o endométrio, ele vai se fixar se ele for fecundado. Se não, o nível de progesterona cai e há a menstruação que leva tudo embora, tá bom? Tô fazendo uma coisa mais simples aqui, porque vocês já viram isso também, já foi visto isso por vocês, né? No caso, a fecundação geralmente ocorre na trompa, tá? Na tuba uterina. Então, o que acontece? O espermatozoide, ele entra pela vagina, pelo colo do útero, e vai pela tuba uterina até o óvulo, que ainda está na tuba. E se for fecundado ali, ele vai fazer o quê? Ele vai descer, tá? Olha o que diz aqui. Um embrião composto por um pequeno número de células é levado até o útero e se implanta na espessa camada do endométrio, em um processo chamado de nidação. Após a nidação, inicia a formação da placenta, estrutura que produz os hormônios estrogênio e progesterona responsáveis pela manutenção da gravidez. Além disso, é pela placenta que ocorrem trocas de gases respiratórios entre a mãe e o feto. Este recebe nutrientes da mãe e as excretas nitrogenadas passam do feto para a mãe. Então, no caso, é pela placenta que ocorre tudo isso, certo? Então, o que acontece? Para poder ter uma gravidez, para o óvulo se ligar, né, primeiro precisa ter o quê? A fecundação, lá na trompa, e ele vai descendo. Por isso tem algumas gravidez de risco que são na gravidez na tuba, né? Porque o óvulo ele não consegue descer e ele se aloja na tuba uterina. Tá bom, pessoal? Mais ou menos isso eu tô passando por cima porque é uma coisa que a gente já viu bastante, a gente já conversou também já. Já foi conversado nos outros anos sobre isso. Passando do sistema genital feminino para o masculino. Qual é a diferença do sistema genital feminino para o masculino? O sistema genital feminino, ele é muito mais interno do que externo. Já o masculino, ele não é nem mais externo do que interno, né? Mas o sistema masculino, ele é composto por órgãos externos, como o pênis e o escroto, certo? Que são a parte externa. E por órgãos externos, que são testículos, dutos deferentes, glândulas seminais, glândulas bulborretal, vesícula seminal, próstata e uretra. Aí, no caso, se você estiver acompanhando, na página 74, você vai ver aí embaixo um esquema sobre isso, tá certo? Os espermatozoides, eles são produzidos em um processo contínuo dos dois testículos e armazenado no epidídimo. Cada testículo e epidídimo ficam localizados em um compartimento do escroto. Então, a bolsa escrotal, tá? Dentro fica, no caso, o testículo, tá? Vai estar dentro também o ducto para levar que leva lá até a próstata e depois no pênis, que é para levar os espermas, tá? Não havendo estímulo sexual, os espermatozoides acumulados no epidídimo acabam sendo degradados. Se há estímulo sexual, o pênis fica ereto, e se o estímulo continua, ocorre a ejaculação, ou seja, a eliminação do esperma pelo pênis. No homem, o LH atua sobre as células do testículo, estimulando a produção de andrógenos, hormônio sexual masculino. Dentre os andrógenos, o mais importante é a testosterona. Os andrógenos regulam o aparecimento e a manutenção dos caracteres sexuais secundários. O FSH contribui para que os espermatozoides, esse LH e esse FSH, eles são gonadotrópicos, tá bom? O FSH contribui para a espermatogênese, processo de produção do espermatozoide, na presença de testosterona. A localização do escroto, bolso escrotal, fora do abdômen
é uma característica adaptativa que permite manter a temperatura ideal para os testículos. Então, imagine, nós temos o testículo, ele precisa de mais ou menos em torno de 34 a 35 graus, tá? Para poder produzir espermatozoides. Só que se ele ficar dentro do abdômen, nossa temperatura interna é em torno de 36,5. Então, o que acontece? Ele vai estar acima e ele não vai conseguir produzir espermatozoide. Então, foi adaptado para ele ser o quê? Ele foi para fora do corpo e fica na bolsa escrotal, né? No escroto. E o que acontece? Ali ele tem a temperatura ideal para ele poder produzir espermatozoide, tá? O homem, os testículos formam-se dentro do abdômen e depois, geralmente antes do nascimento ou logo após, descem para o escroto. Às vezes, no entanto, permanecem no interior do abdômen, não indo para o escroto. Quando isso ocorre, é preciso fazer uma cirurgia para colocar o testículo para o escroto, para que o homem não fique estéril. Em dias mais quentes, a musculatura não estriada do escroto fica relaxada, mantendo os testículos mais afastados do abdômen. Em dias frios, eles se contraem e aproximam do testículo do abdômen, mantendo o mais aquecido. Isso ocorre em quase todos os mamíferos. Então, isso é uma coisa bem interessante, né? Praticamente todos os mamíferos acontece isso. Na ejaculação, os espermatozoides armazenados no epidídimo são conduzidos pelo ducto diferentes, sai do escroto, epidídimo junto ao testículo, sai do testículo por este duto que vai levar, certo, até os ductos ejaculatórios, onde recebe uma secreção das glândulas seminais ou da próstata originando-se o esperma, o sêmen, tá? Este formato, portanto, pelos espermatozoides e pela secreção dessas glândulas. O esperma passa pela uretra, o canal que percorre o interior do pênis e é comum ao sistema urinário. Ao entrar nela, há acréscimo de uma secreção lubrificante produzida pelas glândulas bulborretrais. Nomezinho difícil, né? Bulborretrais. E por fim, o esperma é liberado pelas extremidades do pênis. As secreções no ato sexual, o pênis ereto é introduzido na vagina da mulher. Dos cerca de 3 milhões de espermatozoides que podem ser liberados, tá? Aproximadamente 200 milhões, atinge a tuba uterina e apenas um fecunda o gameta feminino. Nesse caso pode ser um ou pode ser dois, tá? Que vai ser gêmeos, assim vai. É importante saber que a ejaculação fora da vagina, mais próximas à sua entrada, também pode resultar na engravidez, pois o espermatozoide pode se locomover e entrar no sistema genital feminino. Assim, uma mulher pode ficar grávida mesmo sem a penetração do pênis, desde que a ejaculação ocorra nas proximidades da abertura da vagina e ela esteja em seu período fértil, tá? Então, pessoal, o sistema genital, ele também vai ser usado para fazer um xixizinho, né? Mas sua função é reprodutória, basicamente, né? Você vê que ele é feito para reprodução. Então, o que acontece isso tudo? Tem que se tomar cuidado, porque muitas vezes você não conhece seu corpo e você vai querer fazer algumas coisas, não, vai, não sei o que, acaba engravidando, né? Ou não conhece seu corpo e acaba se machucando. Então, é bom saber disso, né? Para você saber, para você ficar atento e conseguir como é que eu posso falar? Conseguir entender seu corpo. O melhor de tudo é você conseguir entender seu corpo, tá bom? Pessoal, então por enquanto, só isso. Nas próximas aulas nós vamos falar sobre questão de gestação e métodos contraceptivos. Vai ser uma aula bem interessante e a gente vai estar por aqui, tá bom? As atividades vocês vão me entregar até sábado, meio-dia. Por favor,
me envie só no sábado. Não quero que me envie na sexta ou hoje à noite, sábado. Eu não vou olhar lá no WhatsApp, né, que ninguém mandou. Não vou olhar porque eu não vou ter tempo para olhar. Mas no sábado eu vou olhar a partir do meio-dia. Então me mandem somente no sábado, a partir do meio-dia, tá bom? Agradeço, valeu e até a próxima.